E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Então, como que a gente vai fazer para trazer esse projeto para a nossa máquina? Eu já deixei aqui um repositório preparado com todos os microserviços organizados em submódulos. Você já vai entender o que são submódulos, caso você ainda não conheça mais para frente, mas basicamente é a forma que eu encontrei de organizar cada microserviço no seu lugar, mas também ter um local central para a gente ter essa facilidade. Então você vai acessar essa URL aqui, que eu vou deixar na transcrição para vocês, mas basicamente é cviniciussdias/alura-ms no GitHub. E aí você vai pegar o endereço desse repositório para que a gente possa fazer o clone. E aí na pasta que você escolher, na pasta que você preferir, você vai abrir o terminal e digitar esse comando: git clone recurse submodules e remote submodules. E você vai colar aquele endereço que você copiou. O que isso vai fazer? Isso vai fazer o clone daquele repositório central que traz todos os submódulos e vai também fazer o clone de cada um dos projetos, de cada um dos submódulos. Então, isso aqui vai levar um tempinho porque ele está fazendo o clone de uns 5 ou 6 repositórios. Quando isso finalizar, aí que vem a parte realmente demorada. A gente vai levantar isso tudo. Como são vários projetos, a gente vai ter que instalar dependência disso tudo. De todas essas dependências, algumas configurações vão ser feitas, banco de dados vai ser criado, então isso vai levar um tempinho. Mas vamos lá. Terminou o clone aqui, eu vou entrar na pasta alura-ms, ou se você tiver trocado o nome, na pasta que você colocou. Deixa eu limpar o terminal e a gente vai rodar docker compose up e só para garantir eu vou adicionar aqui o build. Para caso alguma modificação tenha sido feita em algum Dockerfile, a gente garantir que não tem nenhum problema. Quando eu rodar isso daqui, isso vai demorar bastante. Então eu vou pausar o vídeo agora e voltar quando isso terminar de rodar. Então, finalizou aqui, isso leva realmente bastante tempo. E a última coisa, uma das últimas coisas que vai aparecer, são os detalhes do front aqui. Por quê? A gente sabe que um projeto em JavaScript de front-end, principalmente, tem muitas dependências lá dentro do Node Modules, e aqui ainda é um projeto de desenvolvimento, tem mais dependências ainda. E essa primeira compilação leva bastante tempo. Mas aqui, quando aparecer essa mensagenzinha de Compiled Successfully, teoricamente você já tem todos os projetos na sua máquina rodando. E aqui, se você olhar esses logs, tem muita coisa acontecendo. Eu vou tentar dar uma passada rápida em algumas coisas, mas eu não vou tomar muito tempo de vocês. Primeiro, ele dá para ver aqui que tem vários serviços sendo subidos, né? E o que ele faz? Ele primeiro vai baixando todas as dependências de todos os serviços, enquanto isso o RabbitMQ vai subindo, ele leva um tempo para subir. E beleza, todas as dependências sendo baixadas, alguns desses projetos, olha só, tem um aqui que já está tentando se conectar, já perdi a mensagem, um que já está tentando se conectar ao RabbitMQ enquanto ele vai subindo, mais dependências sendo instaladas. E quando algumas dependências são instaladas em alguns projetos, o que vai acontecer? Eu não vou achar o log aqui dentro desse monte de coisa, mas lá no banco de dados vai acontecer um processo de migration, ou seja, as tabelas vão ser criadas e vai ter um seed, vai ter uma alimentação desse banco com os cursos. Então todo esse processo está acontecendo aqui com um comandinho só, por isso ele é bem demorado, beleza? Mas tendo finalizado isso, se você abrir o navegador e acessar aquele endereço localhost, Eita, apertei alguma coisa errada aqui, mas se você acessar localhost 4200, teoricamente você vai ver essa aplicação. Com o banco de dados zerado, não tem nenhum lead, não tem nenhum aluno, não tem nenhum cliente, não tem nenhum só tem os cursos que já tiveram o seed, mas você vai ter essa aplicação aqui. E um detalhe importante que eu esqueci de citar é que quando a gente roda esse comando, algumas portas vão ser liberadas lá pelo Docker para a gente poder acessar. Então é importante que essas portas não estejam sendo ocupadas por nenhum serviço no seu computador. Então, se por exemplo você já tiver algum servidor web ouvindo a porta 80, provavelmente isso vai dar um probleminha, o Docker Compose não vai conseguir subir todos os nossos serviços. Então interrompe os serviços que estejam ouvindo alguma porta no seu computador para a gente poder subir esse comando com tranquilidade. Agora vamos fazer de novo aquele teste de criar as coisas aqui, mas acompanhando junto aqui o nosso console. Então eu vou quebrar um pouco as linhas aqui e repara que o nosso Mongo está mandando alguns logs para a gente, porque ele está configurado para exibir tudo que for possível. Então vamos lá. A gente vai criar primeiro o nosso lead. Então de novo vou selecionar esse e-mail e ir para o próximo. E repara que aqui a gente já recebeu essa informação no API Gateway, essa informação foi redirecionada para outro lugar. E se eu tentar acessar localhost /marketing mkt /leads, a gente vai ter aqui o nosso lead já criado. Eu já tinha feito um de teste, mas agora a gente tem um outro lead aqui que acabou de ser criado, beleza? O que acontece? Quando eu
terminar esse processo aqui de pagamento, vamos lá, deixa eu enviar isso aqui tudo, Vinícius Dias, o número do cartão vai ser alguma coisa assim, qualquer número, e o código de segurança, beleza. Vamos voltar lá para o nosso terminal, dar mais alguns enters aqui. Quando eu enviar essa informação, algumas coisas vão acontecer. Repara que o microserviço financeiro está processando o pagamento e isso leva um tempo. Depois de um tempo, ele manda mensagem para o RabbitMQ. Depois que essa mensagem chega, o nosso consumer acadêmico, ou seja, aquele processo que fica lendo as mensagens do microserviço acadêmico, ele vai pegar, vai criar o usuário no banco de dados e vai enviar um e-mail para o usuário. E isso também manda, essa mensagem que também foi enviada, vai ser consumida pelo microserviço de marketing e vai acontecer essa mudança do status do lead, de 0 para 1, que significa que o nosso lead foi convertido, ele se transformou em alguém que já está matriculado. Então todos esses processos aconteceram aqui enquanto o nosso pagamento era processado. Finalizado esse processo, a gente recebe esse e-mail aqui. E repara que a gente tem um problema grande, e esse vai ser um dos desafios que eu vou deixar para vocês para depois do curso. A nossa senha está sendo criada como uma senha muito fraca, e está sendo criada direto lá no banco de dados. O ideal nesse caso seria a gente gerar um token informando que seria o primeiro acesso desse usuário. E a gente manda o link para o e-mail desse usuário somente com esse token, já direto no link tem esse token. E quando o usuário acessar esse token, o token vai ser invalidado e uma senha vai ser criada por ele. Então esse seria o ideal, ou pelo menos criar uma senha muito forte de forma aleatória. Mas aqui, para simplificar e para deixar um desafio para vocês, eu estou criando uma senha fraca, beleza? Com isso a gente pode acessar a parte de login. Quando eu acesso com aquela 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho acesso ao microserviço acadêmico que tem aqui os detalhes de cursos. E repara que eu já tinha marcado um deles como assistido, e sempre que eu marcar algum como assistido, vamos de novo lá no nosso log, quando eu marco algum como assistido, uma requisição é feita lá para o nosso serviço acadêmico, onde o curso é atualizado. Cadê aqui as informações dessa requisição? Aqui. Ele manda uma requisição para o microserviço acadêmico lá em cursos, para atualizar o status desse curso como assistido. Então, se eu atualizar isso daqui, esse curso que já foi assistido vai lá para baixo. Então, eu vou atualizar, ele vai lá para baixo. Então, esse é o funcionamento do nosso microserviço, um pouco mais por baixo dos panos, e agora você já tem esse projeto instalado na sua máquina. Agora você vai abrir esse projeto em qualquer editor de código que você preferir, ou na sua IDE favorita, só que eu já te adianto, a gente tem mais de uma linguagem nesse projeto. Então é interessante que você ou utilize uma IDE que reconheça mais de uma linguagem, ou utilize um editor de código mais simples, para a gente poder brincar e ver todos os projetos, porque a gente não vai desenvolver nada, então a gente não precisa da melhor ideia do mundo, beleza? Mas com isso, a gente já entendeu a organização desse projeto mais ou menos, a gente já está com ele na nossa máquina, pronto para ser utilizado. Agora no próximo capítulo eu vou contar para vocês um pouco das tomadas de decisão para o início de cada um desses projetos. Por que eu tenho esses submódulos, quais são as vantagens e desvantagens das abordagens que eu escolhi aqui. Então no próximo capítulo a gente vai falar basicamente sobre o início de tudo.